Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez, um excelente dia na presença do Senhor, cheio da graça e da bondade, que essa bondade possa nos seguir, a cada instante, como sempre temos cantado. Hoje nós estamos no capítulo 18. Eu não sei qual é a versão dos irmãos, mas tem na revista e atualizada. Ele traz como tema a responsabilidade é pessoal. E alguns vão colocar como tema desse capítulo essa questão, a responsabilidade, a responsabilidade individual de cada indivíduo perante Deus, A responsabilidade individual perante Deus. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus. Por que alguns entendem esse tema? Porque o texto trata sobre isso. O texto trata de que o pecado, a gente não pode pegar o nosso pecado e querer justificá-lo. Mas foi por causa aquilo que fez. Tanto que inicia dizendo, que os filhos, é como se os filhos estivessem culpando os pais e os pais culpando os filhos por aquilo que faz. E Deus trata, não, eu não vou julgar ninguém por causa do erro de alguém. Não, Deus não vai julgar os meus filhos por causa dos meus erros, e muito menos me julgar por causa dos erros dos meus filhos, porque cada um de nós temos a nossa responsabilidade. O que o texto quer dizer? É que o povo estava criando meio como sendo uma desculpa. Olha, nós erramos realmente, mas foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano. Começa a criar desculpas, não é nem inventar, mas criar, que pode muitas vezes explicar algumas coisas, pode, mas não justifica, porque nós não temos como controlar aquilo que as pessoas fazem para nós. Nós não temos controlar, nós não temos como saber se de repente alguém vai chegar perto da gente e nos agredir, e nos falar alguma coisa, ou acontecer, alguém vai vir e a gente está de carro batendo no nosso carro, ou alguma coisa desse jeito. A gente não tem esse controle. Mas a partir do momento que aquilo acontece, aí sim eu vou tomar uma atitude. E qual é a minha atitude? Baseado naquilo que me fizeram ou baseado nos princípios bíblicos, baseado nos princípios de Deus? É algo difícil? No calor da emoção, tudo mais. Por isso que precisamos a cada instante pedir e permitir que o Espírito Santo nos direcione, que o Espírito Santo nos guie, para que nos momentos de pressões, nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento, nos momentos de injustiça, porque o texto chega até mesmo das pessoas está dizendo que Deus não estava sendo justo. Porque como pode acontecer isso comigo? Não há justiça em Deus, Deus tem sido injusto. E o próprio texto pergunta em alguns momentos, será que Deus é injusto? E nós sabemos que não. Então precisamos ter muito esse controle, de pedindo sempre o Espírito Santo nos guiando, o Espírito Santo nos direcionando, o Espírito Santo nos levando realmente a viver a vontade e o querer do Senhor. Porque muitas situações, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era o quê? Para que nós pudéssemos ter bom ânimo. Então o texto vai dizer isso, que o pecado ele é uma responsabilidade pessoal e individual. E o que nós precisamos fazer é reconhecê-lo. Realmente, Senhor, aquilo que me aconteceu, aquilo que me falaram, aquilo que veio, me levou a tomar atitudes que não agradam o teu coração. Então eu quero pedir perdão. Não é justificar, eu fiz mais. Não, é reconhecer que aquilo que aconteceu, aquilo que me fizeram, também me levou a ter práticas, a ter atitudes que não glorificam e não agradam ao Senhor. E o que eu preciso daquilo? Pedir perdão, porque o próprio texto vai dizer que Deus não se agrada da morte dos ímpios. Deus não se agrada da morte de ninguém. E qual é essa morte? Não está tratando simplesmente de uma morte física. É também uma morte física que vinha naquela época como sentença, mas também como o distanciamento de Deus. Deus não se agrada disso. Então, precisamos sempre avaliar as nossas vidas e entender, muitas coisas por causa de um passado, por causa de situação, então eu preciso trabalhar, eu preciso buscar a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo, para que mesmo com as cicatrizes da alma, as marcas que nós temos no nosso corpo, nas nossas personalidades, diante de muita coisa, que o Espírito Santo possa nos dominar, trazer e verdadeiramente vir uma transformação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos abençoando e tratando com o nosso coração a cada dia.
Fique com Deus em nome de Jesus.